Amém, irmãos? Graça e paz. Vamos continuar, com a questão do nosso estudo aqui das jornadas. E hoje, dando sequência na nossa meditação aqui, nosso ruminar do nosso estudo, a jornada que nós vamos falar hoje é a jornada de Obote. Então, a gente vem da sequência de Zalmona, Punon e Obote. Então, nosso texto base lá em Números. Se eu não me engano, é 43. Números 33, né? Números 33, se eu não me engano, é o 43. Obrigado. Números 33, 43, isso aí. Partiram de Punon e acamparam-se em Obote. Partiram de Punon e acamparam-se em Obote. Obote é a 37ª jornada, né? Já estamos na 37ª jornada com o nome de Obote. Essa jornada, a primeira referência que a gente vai ver dela está em Números 21, que é a sequência do texto lá, ainda de Números aqui que a gente está estudando, né? Número 21, versículo 10. Então vamos aqui para Números 21. O versículo 10, que é a sequência de Zalmona e Punon, né? Então, Números 21, versículo 10, fala assim, ó. Então partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Então, esse é o versículo que corresponde à nossa jornada de hoje. Nós só temos esse versículo que o de Números, que fala de Obote, esse que fala de Obote aqui, 21, 10. E no 21:11 também vai falar Obote também, mas eles partiram de Obote já para entrar e acamparam-se em Jeabarim, do deserto que está de frente a Moabe para o nascente. Então o versículo que nos diz respeito a essa jornada de hoje é esse 21:10. E essa palavra Obote, ela diz respeito a um local, né? É um local, quando você vai estudar isso, que dá o nome dessa jornada em Obote, né? Que a gente está ministrando hoje. Então, essa localização de Obote, ela fica entre Punon, a gente vem de Zalmona, Punon, Obote e Jeabarim. Então, essa localidade de Obote, ela é entre Punon e Jeabarim. É o nome de um local, no chamado Caminho de Arabá, né? Então, essa localidade aqui de Obote. E a única pista que a gente tem dessa jornada, justamente, esse nome Obote, né? É o nome de Obote. Quando a gente vai para o hebraico, essa palavra Obote, ela significa odres. Obote, a tradução de Obote de hebraico para o nosso português, significa odres no plural. Odres no plural. Então, quando a gente tem essa tradução dessa palavra, a gente começa a ter uma ideia do que essa palavra, essa jornada, ela quer nos falar, O que o Senhor quer nos falar com relação a essa jornada. Lembrando os irmãos que é uma jornada de ancião, para irmãos já anciãos. E a gente viu, e ela tem a ver com as jornadas anteriores. A gente viu a condição terrível do homem em Zalmona, sendo atacado pelas serpentes. Esse foi o episódio de Zalmona, a questão daquelas serpentes abrasadoras, que nós já falamos. Se os irmãos quiserem ver com mais detalhe, temos um vídeo gravado. E Punon, depois de Zalmona, vem Punon, que seria o escape do Senhor de Zalmona, dessa condição terrível de Zalmona. Então, Punon vai falar desse escape, que é a questão de Moisés fazendo uma serpente, de bronze e erguendo essa serpente que a gente viu em Punon também, que é uma figura de Cristo,
Que a Escritura fala de Cristo, né? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Né? Então, essa serpente, a gente vê que ela sendo colocada numa haste, né? Uma figura da cruz, e uma tipologia, né, aqui do Velho Testamento, de Cristo se fazendo maldição por nós. Né? Então, eles estavam numa condição terrível, sendo picado pelas serpentes, e aqueles que a saída que o Senhor deu, né? Vamos ver aqui no 8, 21, 8. Ó, disse o Senhor a Moisés, isso aqui é Punon, né? Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. 9. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Né? Então é a questão de você olhar para Cristo, você olhar para o que Cristo fez, pela provisão de Cristo. Né? Então ele se fez maldição por nós. Né? Então o Senhor ele julgou o pecado naquela cruz. Né? A haste ali é uma tipologia da cruz. Né? Então ali o bronze é o juízo principados e potestades sendo julgados na cruz por Cristo. Né? Cristo se fazendo maldição por nós, mas isso aí é um aspecto. O outro é que o pecado, né, de principados e potestades também foram julgados ali na cruz de Cristo. Né? Então, aquele que era mordido pela serpente, que é a tipologia de principados e potestades, quando olhava para a provisão de Cristo, para o que Cristo fez na cruz por nós, esse era sarado. Então, a saída, né, de Zalmona era Punon. A gente tem um vídeo com mais detalhe, né? Já temos esses 2 vídeos gravados. Os irmãos que quiserem ver com mais detalhe podem acessar esses vídeos. E depois de Punon vem Obote, né? Que, como eu já falei, fala de odres. Né? A única coisa que a gente tem dessa jornada que o Senhor deixou como pista é o próprio nome Obote, que fala de odres no plural. Né? E a gente vai ver essa questão de odres lá em Mateus 9. Mateus 9, a partir do 10, que o Senhor vai falar a questão dos odres, né? Então o Senhor a gente tem essas parábolas no Novo Testamento. A gente encontra essa palavra em Mateus, a gente encontra ela também em Lucas, e Mateus, Marcos e Lucas. A gente encontra essas 3 jornadas, Mateus, Marcos, que fala dos odres. Então, por isso que essa jornada ela fala é plural, né? Fala de odres. Quando a gente vai aqui para a parábola dos odres no Novo Testamento, a gente vê que tem o odre novo e o odre velho. Então, são 2 odres. E aí deixa isso bem claro para a gente, né? E o odre, ele naquela tipologia daquela época, ele tinha a função de preservar e reter. Eram as 2 funções do odre. O odre, naquela época lá, ele era usado para armazenar água, né? É tipo um recipiente feito de couro, né? O odre, ele era tipo um recipiente feito de couro, de animal, tinha uma tampa. Aquele couro ali era curtido, lavado, limpo, deixava secar. Eles, não sei como é que era o processo para fazer, eles faziam uma tampa e ali eles colocavam água, né, para quando eles iam viajar. Então eles tinham era um recipiente, né, de viagem, aquele odre ali. Então eles usavam o odre para transportar água, porque às vezes eles viajavam pelos desertos em muito tempo, né? E outra coisa também que eles transportavam nos odres era leite e vinho. Né? Então, eles usavam os odres para transportar esse tipo de coisa. E dizem, né, os estudiosos que essa região de Obote, eu já falei que é o nome de uma localidade, diz que até hoje é uma localidade que não tem água, né? E essa localidade, até hoje, as pessoas que visitam essa localidade lá, não, as pessoas que... Os estudiosos falam isso, né?
que até hoje as pessoas que frequentam essa localidade de Obote, eles levam odres para lá. Tem esse hábito, né, de quando viaja para lá, eles levarem isso. E então essa é a função dos odres, né? Reter e preservar, né? Preserva o frescor, né? Retém, não deixa se perder, né? E essa é a questão, né? Quando você sai de uma jornada, é bem interessante que você sai de uma jornada que tem o nome de Punon, que a gente já viu que ela fala da provisão em Cristo, né? De você estar em Cristo, de você estar observando a pessoa de Cristo e a obra de Cristo, né? E logo depois dessa jornada de Punon, vem uma jornada que se chama Obote. Então não significa que sair de Punon e entrar em Obote, que você está saindo de Cristo, né? Mas o sentido ali é que você está se aprofundando mais na provisão, né? Então você sair de Punon e entrar em Obote não é você sair de uma condição ruim de Cristo. Você continua em Cristo, mas você se aprofunda, né, no que Cristo fez, né? Então Punon tem a provisão, né? Vamos dizer que Punon fala do vinho, ou da água, ou do leite, né? Da provisão de Deus, que a gente já viu que é Cristo, né? Cristo e a sua obra, né? O que ele fez na sua obra. E Obote fala de você preservar essa provisão, né? Então o assunto de Obote, no primeiro sentido, é esse: é você reter essa provisão e você preservar essa provisão, né? Porque a gente, por exemplo, a gente vê também antes da gente entrar nas parábolas, até abrir aqui em Mateus 9, antes da gente entrar nessas parábolas, vamos ver um pouquinho em Romanos 6, né? Romanos 6 é como se fosse Punon, né? Fala da provisão, né? Vamos ver rapidinho Romanos 6. Então Romanos ele vem naquela sequência de falando da justificação pela fé, né? No 5 e tudo. Quando chega no 6, em Romanos 6, ele já nos fala que o nosso velho homem foi com ele crucificado, com Cristo crucificado, né? Então aqui em Romanos 6 está tratando a nossa natureza caída do pecado. Nós estamos sendo crucificados com Cristo, né? É como se fosse Punon aqui, abrange essa questão de Punon, né? Vamos ler do 1, né? Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para o pecado, para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Agora olha o 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, né? Então Romanos 6 todo vai falar dessa provisão em Cristo, né? Então Punon mais ou menos isso. Quando você olha, foi mordido pela serpente. Quando você olha para a obra de Cristo na cruz, né? Aquele que confiou no que Cristo fez, né? Com fé, que confia no que Cristo fez, aquele é sarado, né? Só que tem o seguinte, né? Em Romanos 6 a gente vê que a gente foi crucificado com Cristo. Quando você chega em Romanos 7, você começa a perceber, né? Que o bem que você quer fazer você não faz, o que você não quer fazer você faz, né? Então essa é a questão de Romanos 7, né? Que é como se você estivesse patinando, né? Você fica patinando, né? Você crê no Senhor, você tem fé, e agora Romanos 7 fala que vai falar que as coisas de Deus, a lei de Deus, ela é boa, mas eu sou carnal, vendido ao pecado, né? Então é um contraste, né, do que o Senhor fez com a realidade que está na nossa carne, na nossa natureza caída. Vamos Romanos 7 a partir do 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual,
eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se não faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou mais eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. 19, porque não faço o bem que prefiro, né? Mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, né? Isso é na carne, né? Então, Romanos 7, né? Depois, se quiserem ler o restante, vai falar desse problema da carne, né? Então, tem a questão da provisão, e Romanos 7 é como se você patinasse nisso, né? Você já foi crucificado com Cristo, você já está na nova criação, na nova vida, mas vira e mexe você está tropeçando, né? Você tropeça na questão da sua carne, né? E essa questão dessa jornada que a gente está vendo hoje, depois a gente vai ler o 8 lá, a gente vai prosseguir para o 8 mais na frente um pouquinho, né? A gente vai tocar no 8 lá rapidamente. Os irmãos que já conhecem já sabem, né? Mas a gente vai tocar mais para os irmãos que ainda não conhecem também, né? Então, essa questão de obote é isso, né? É você ter a provisão de Cristo, o que ele fez, e agora você aprender a preservar essa provisão. Quando você aprende a preservar ela, né? Essa é a questão de obote, né? Um odre para você preservar o que Cristo fez. Né? Porque a gente é assim, né? Uma hora a gente está no espírito, daqui a pouco entra na carne. Uma hora está no espírito, uma hora entra na carne. São os montes e os vales da vida cristã. Né? Uma hora você está no monte, né? Ungido com óleo, cheio de unção, no espírito. Daqui a pouco pisaram no teu pé, você já sai do espírito e entra na carne. Tomou uma fechada no trânsito, problema. Né? As coisas vão acontecendo, né? Naturalmente. E a gente vai tropeçando, nesse é Romanos 7. Né? E essa jornada de hoje dos odres, ela vai falar justamente isso. Você passar por essa jornada dos odres de obote, é você aprender a reter a provisão. E você a preservar a provisão que Cristo fez. Né? Quando é que você sai de obote? Quando você aprendeu essa lição. Que agora você já não está mais patinando, né? Agora você já está preservando, perseverando, preservando a provisão do que Cristo fez, né? Vamos ver aqui em Mateus 9, né? Essa jornada ela é a partir do versículo 10. Então a gente vai ver aqui Mateus 9, a partir do versículo 10, uma conversa, né, uma discussão do Senhor Jesus com deixa eu ver aqui, chamando Jesus partindo. Vamos ver o 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. 10. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, né? Então, esse diálogo aqui era com os fariseus, né? Os fariseus começaram a indagar, né? Então, essa pergunta, esse diálogo com o fariseu é um diálogo com a religiosidade, né? Um outro aspecto aqui de obote aqui é dessa religiosidade, de você querer fazer coisas para Deus, né? Então, esses fariseus, eles começaram a questionar, né? Fazer pergunta religiosa. Eles, como religiosos, começaram a fazer pergunta para Jesus e para os discípulos, né? 11. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos:
por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Né? Então eles perguntaram, por que come vosso mestre com publicanos e pecadores? Como quem diz assim, ó, poxa, o vosso mestre, vocês comem com pecadores, nós não temos essa prática, vocês comem com pecadores e publicanos. Ó, Jesus ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, esse é o versículo 12, 9 e 12, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Né? Então, agora, esse versículo 13 aqui é bem interessante, né? Aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. É a prática do judaísmo, né? Então, aqui ele está colocando, eu não sei como é que está na tradução dos irmãos, mas é a prática do judaísmo, o legalismo. Então, o Senhor está falando, eu quero misericórdia, e não coisas religiosas, está na prática de coisas que não são pelo Espírito de Deus, né? Não procedem do Senhor, não é dele, não vem dele, não vem por intermédio dele, não é para ele, né? Coisa natural de homem, coisas religiosas de homem, né? Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. 14. Vieram depois os discípulos de João e lhes perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Então, primeiro os fariseus, agora os discípulos de João, né? João Batista, né? No caso aqui. Eles perguntaram, né? Os discípulos de João perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Né? Então, essa pergunta aqui dos discípulos de João, ela foi feita diretamente para o Senhor, né? Por que nós jejuamos, os fariseus jejuam, e os teus discípulos não? Então, como quem diz assim, ó, nós temos essa prática, nós jejuamos, vocês não. Né? Então, antes aqui que a gente leu, os fariseus, eles perguntam, a pergunta é direcionada aos discípulos, né? Por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Né? Como quem diz, o vosso mestre pergunta para os discípulos, né? O vosso mestre come com pecadores e publicanos, nós não. E agora a pergunta para o Senhor diretamente, né? Porque nós jejuamos, os fariseus também jejuam, né? É prática religiosa, né? Muitas vezes, e teus discípulos não jejuam. Né? Não que jejuar, irmãos, assim, eu não estou falando, não é questão de jejum, o jejum, né, e a oração é algo espiritual, né? Mas quando o assunto aqui não é esse, é você querer colocar essas coisas sem Cristo, né? Fora da vontade do Senhor. Ter uma prática dessas coisas religiosas, né? Então aqui o assunto era justiça própria, né? O que rola nessa questão dos fariseus aqui, dos discípulos de João, é justamente a justiça própria deles, né? Então, quando o homem está na justiça própria, você está na sua própria natureza caída, está na carne, né? Você caminha na justiça própria. Então, você quer fazer coisas para Deus naturalmente, não pelo Espírito, não pelo ministério do Espírito, né? Então, você vai patinando, porque o Senhor, ele não está no negócio, não está contigo. O Senhor, ele não está conduzindo as coisas. Então, esse é o X da questão. A prática de coisas religiosas é você praticar coisas que aparentemente são espirituais, mas sem o Senhor. Né? Como Laodiceia, né? Tá tudo bonitinho ali. Só o Senhor está batendo na porta querendo entrar para ter comunhão, para cear. Né? Então, é mais ou menos isso. Então, estão perguntando aqui, né? Aí 15, respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Então, porque eles têm a presença do Senhor, o Senhor está ali com eles. Então, o Senhor coloca a questão do jejum com a presença dele. Então, vai ter hora que eles não vão perceber a presença do noivo, aí eles vão jejuar, né? Para buscar a presença do Senhor.
né? Quando ele, mas agora, aqui o noivo está com ele, né? Não tem necessidade de jejuar. Podem acaso estar tristes convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, nesses dias hão de jejuar. 16. Agora começa a questão, 16. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. A preservação e a retenção da provisão, né? Então aqui a tipologia é essa, né? Vamos ler de novo 16. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Ou seja, o que o Senhor está querendo dizer aqui? O Senhor, ele não veio para melhorar Adão, né? Melhorar a nossa natureza caída, a nossa carne caída. Né? O Senhor, ele não veio melhorar Adão. O que o Senhor teve para Adão, né, para a nossa natureza terrena caída, foi a cruz. O nosso velho homem foi com ele crucificado. É por isso que o Senhor, ele crucificou com ele, e é algo que nós alcançamos pela fé, quando a gente crê na provisão de Cristo, quando nós olhamos para ele, né, como a gente viu em Punon, né, nós temos a provisão, porque é pela fé. O nosso velho homem foi crucificado. Né? Então não se coloca no velho homem algo de Deus para que ele venha proceder bem. Sempre você vai patinar. É a questão de Romanos 7. Né? Esse é o odre velho, é o homem natural. Né? Ele quer fazer as coisas espirituais de Deus, jejuar, quer fazer um monte de coisa. Daqui a pouco tropeça. Porque o velho homem, ele não retém a provisão de Deus. Né? A provisão de Deus, que foi o que o Senhor fez, ela é retida no nosso espírito. Né? É onde está o novo homem, que é a provisão de Deus, onde está Cristo, né? Onde Cristo habita. Né? Porque o velho homem, ele não suporta, o velho homem, a nossa carne, ela não suporta a provisão de Deus, porque a provisão de Deus, ela cresce em nós. Então, você lembra de Romanos 7, João, né? João 7, vamos ver aqui rapidinho, Evangelho de João. Evangelho de João 7, 37 até o 39. Evangelho de João 7, do 37 até o 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pela fé. Pois o Espírito até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas Jesus, ele morreu, ressuscitou, ascendeu, recebeu a promessa do Espírito Santo, né? O óleo foi derramado no cabeça e desceu no dia de Pentecostes para todo o corpo de Cristo, né? Então eu queria chamar a atenção esse versículo 38, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, ou seja, do espírito do homem, que é onde habita a provisão de Deus, no espírito do homem, onde está o novo homem, é onde está o odre novo, né? Do interior fluirão rios de água viva. Então o que acontece? A vida de Deus, ela expande dentro de nós e ela flui do nosso interior como rios de água viva, pelo Espírito Santo, né? Isso aqui ele está falando do Espírito Santo. E o que suporta essa provisão de Deus é o nosso espírito, é o novo homem, né? A carne, ela não suporta. O velho homem, ele tenta um tempo fazer coisas religiosas, mas quando começa a vida de Deus expandir dentro dele, se ele estiver na carne, rompe, ele não consegue avançar. Ele não tem graça para avançar. Né? Ele não consegue. Isso é a questão do velho homem. Né? O velho homem não avança. Ele rompe com a provisão de Deus.
Agora, quando você está no espírito, a provisão ela vai crescendo no seu espírito, vai crescendo, vai se manifestando. O odre novo, ele não rompe, né? 17, Mateus 9, 17. Nem se põe vinho novo, que essa provisão de Deus é o vinho novo, em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho, quer dizer, se perde a provisão. E os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Né? Ambos se conservam. Vamos ver agora em Marcos, se eu não me engano, é 28, 23, 18. Mateus, Marcos. A partir do 18. Essa mesma parábola, depois a gente vai para Lucas direto. É a mesma parábola, né? Do 18, a gente vai ler do 18 até o 23, 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam? Então a gente vê aqui, né, nesse de Marco aqui, que eles estavam jejuando, né? Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Aqui fica bem claro isso em Marcos. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Nós temos essa prática, vocês não têm essa prática. Respondeu Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Mas virá um dia, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e neste tempo jejuarão, para buscar a presença do Senhor, né? Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Então, ele conserva a nova vida e retém, né? Conserva a nova vida e retém no espírito. Né? Essa provisão está no nosso espírito, né? onde o Senhor habita. Né? Vamos aqui para Lucas agora. O mesmo texto em Lucas, né? Lucas 5, a partir do 29. Então lhe ofereceu Levi, Lucas 5, 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Como quem diz, vocês estavam criticando, né? Vocês bebem com publicanos, pecadores, nós somos mais santos, né? Temos mais unção, a gente não faz isso não. Comer com pecador era uma prática religiosa, né? 31. Lucas 5, 31. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então aqui está falando desse ambiente, né, da religiosidade, da justiça própria, né? Vamos ver um exemplo para a gente prosseguir em Romanos 10, mas eu acho que tem alguma coisa no 7 também. Eu acho que é Romanos de novo. Não, é o 10 mesmo. O 6 e o 7 eu já li. É Romanos 10 mesmo. Isso aqui é um exemplo
do que a gente está falando, né? Esse ambiente religioso, onde a provisão de Deus ela não é retida e onde a provisão de Deus ela não é conservada. Por quê? Porque é algo da carne, é algo que não está, que não é por fé no que o Senhor fez. Não está considerando o que o Senhor fez. Está baseado na justiça própria, né? Na sua própria justiça, na força do braço, no que você pode fazer. Então vamos ver aqui, está bem claro, esse é um exemplo, né, de Romanos 10, os judeus mesmo, né, que praticavam o judaísmo, né? Porque sei lá, os fariseus, eles eram judeus, né? Vamos ver o 10, do 1, a gente vai ler até o 4. Romanos 10, do 1 até o 4. Aqui é Paulo falando, né? Eita, tá chovendo bastante. Então Paulo, ele está falando aos irmãos, né, de Roma ali, né? Então ele está falando assim, Paulo, né? Ó, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, está falando dos judeus. Então Paulo está falando aqui com relação aos judeus. Está falando que a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor deles, dos judeus, são para que sejam salvos. Né? Então Paulo tem uma boa vontade no coração, súplicas a Deus a favor dele. Paulo suplicava a Deus a favor dos judeus, para que eles fossem salvos. Aí olha só o 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Então Paulo aqui está como um bom judeu também, né? Paulo, como ele era um bom judeu, ele está dando testemunho dos judeus e falando aqui, ó, eu dou testemunho deles, que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então a gente vê que é terrível essa condição, né? É você ter zelo de Deus, mas sem entendimento. Não adianta você ter zelo sem entendimento. Você tem zelo, mas você caminha fora da vontade de Deus. Então, de que adianta todo o teu zelo se você está fora? É palha, feno e madeira, né? Não edifica, porque está fora do que o Senhor fez, está fora do propósito do Senhor, né? Então não adianta ter zelo de Deus, né? Se a gente for competir com o judeu na questão do zelo, né? Principalmente com os ortodoxos, a gente vai perder de 5.000 a 0. Eles têm zelo, Paulo aqui está dando testemunho desse zelo, né? Mas não tem entendimento da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, do que Cristo fez, não está olhando para a provisão, para o que Cristo fez. Estão praticando coisas religiosas, né? Que eram figuras naquela época. Eram figuras de coisas que elas... Hebreus mesmo, quem quiser estudar o livro de Hebreus mesmo, vai nos mostrar as realidades espirituais dessas sombras que tinham no Velho Testamento, que eram sombras, né? E que no Novo Testamento, em Cristo, elas se tornaram reais, coisas espirituais com realidade. Em Cristo elas têm realidade espiritual. Então não adianta ter zelo fora de Cristo, não adianta ter zelo sem entendimento. Então a gente às vezes quer agradar a Deus, tem zelo, com zelo até, zeloso. Não adianta subir escada de joelho, não adianta fazer esse tipo de coisa. Você tem que confiar no que Cristo fez, né, na cruz. Então vamos continuar aqui, né? Tem zelo de Deus, porém não com entendimento. 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Olha o problema. É justamente isso aqui. Olha o 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus. Eles desconheciam, tinha zelo, mas sem entendimento. Então, eles desconheciam a justiça de Deus. Qual foi a justiça de Deus? Que Cristo ele veio e morreu no meu e no seu lugar. Cristo ele morreu pelos nossos pecados, se fez maldição por nós, né? Punon. Quem quiser ver bem assim um vislumbre disso, né? Punon tá a jornada anterior, né?
Então eles por desconhecerem a justiça de Deus, que era Deus amando o mundo de tal maneira e dando o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, pela fé, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então eles desconheciam a justiça de Deus e procurou, pior ainda, e ele procurou estabelecer a sua própria, né? Todo mundo que anda na carne, nessa religiosidade, você desconhece a justiça de Deus e você procura estabelecer a sua própria justiça, e não se sujeita a que vem de Deus. Ó, 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, né? Todo aquele que crê no que Cristo fez, na sua obra, né? Então, esse era o problema da provisão, ela se perder, né? É você querer fazer coisas para Deus. E esse princípio, irmãos, ele está desde o início do Novo Testamento. Quando você vê lá a questão de Caim e Abel, quando eles quiseram trazer uma oferta para o Senhor, né? Caim e Abel. Depois, se os irmãos quiserem, tá lá em Gênesis, no início. A gente não vai ler não, só vou comentar. Então a gente vê que Caim e Abel quiseram fazer uma oferta para o Senhor. Eu já vi irmãos pregando que Caim ele levou coisas ruins para o Senhor e Abel trouxe uma coisa excelente para o Senhor. E eu não entendo assim. Para mim não faz sentido. Eu creio até que Caim ele trouxe o melhor que ele podia dar para o Senhor. Trouxe coisas boas, né? Então tem gente que pensa assim, né? Por exemplo, ele podia trazer uma fruta boa, ele trouxe a pior que tinha. Né? Ele podia trazer uma fruta mais madura, ele já trouxe a que estava ficando podre. Eu não acredito assim. Eu acredito que Caim, ele trouxe o melhor dele. Esse foi o problema, que o melhor era o melhor dele. E o nosso melhor não serve para Deus. O melhor da nossa carne não serve para Deus. O melhor de Adão não serve para Deus. Por isso que o Senhor, ele crucificou com ele o nosso velho homem. Então, Caim, o sentido ali é que Caim cria nisso, que ele podia fazer algo de bom para Deus. Quando a oferta dele, poxa, eu dei o melhor, eu assim, imagino Caim pensando, né? Eu dei o melhor de mim e Deus não recebeu, não aceitou, ficou indignado, né? E a oferta de Abel? O princípio de Abel foi que provavelmente Adão, né, e Eva, os pais dele, tinham falado para ele que depois do pecado, o próprio Senhor, né, ele tinha sacrificado um animal e tinha vestido eles com aquelas vestes daquele animal ali. Naquela época eles ainda não comiam a carne, né? Eles sacrificavam o animal para se vestir, né? Então eles ainda, por enquanto não. Depois o Senhor vai dar ordem para eles comerem carne. Nesse período ainda não. Isso é outro assunto, não vou tocar nesse ponto. Então, Abel, ele creu e confiou no sacrifício do cordeiro, né? Ele confiou que ele não tinha nada para dar para o Senhor, a não ser que um animal inocente tinha que morrer no lugar dele, para vestir a vergonha dele. Então, essa foi a oferta de Abel que foi aceita. Ele não confiou na sua justiça própria, diferente de Caim, né? Então, isso vem desde o princípio da Escritura. E esse é o sentido aqui do que a gente está estudando aqui de Obote, né? Vamos ler Gálatas 3, Gálatas 3:3. Também bem conhecido dos irmãos, né? É a questão do problema também dos Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Então eles começaram no Espírito, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Então perderam a provisão. Estava no Espírito, estava no novo, no velho homem, na nova vida.
A nova vida, irmãos, ela vem pelo Espírito Santo. Né? Por isso que o Senhor ele teve que fazer a obra de crucificar o nosso velho homem, né? Com tudo que a obra de Cristo implica, né? Derramar o seu sangue, pagar o preço pelo nosso pecado, pelos pecados, né? Crucificar o nosso velho homem para tratar com o nosso pecado, com a nossa natureza caída, né? Mas não bastava somente isso. O Senhor teve que ascender para receber a promessa do Espírito Santo, que falava lá no profeta Joel, né? Quando ele ascendeu, se assentou no trono, recebeu a promessa de que falou o profeta Joel. Foi derramado no dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição, né? 40 dias o Senhor ficou aparecendo aos discípulos, né? Dando testemunho da sua ressurreição, e no 40º dia ele tem a ascensão, ele ascende ao céu, né? E fica ali 10 dias para ser derramado o Espírito Santo, né? E que é o que a gente conhece com o nome de Pentecostes, 50 dias. Então, por que ele derramou o Espírito Santo? Para nos conduzir na nova vida. A nossa nova vida, ela é uma vida no Espírito, né? Ela não é vivida na carne. Nós não podemos oferecer nada de bom para o Senhor, naturalmente, né? Só pelo Espírito, só na nova vida, né? Vamos ver aqui Lucas 5, vamos ler do 33. Disseram-lhe os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações, os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com ele o noivo? 35. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, naqueles dias sim jejuarão. 36. Também lhes disse uma parábola, ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. O remendo da nova não se ajustará à velha. Quer dizer, a nova vida, ela não se ajusta à velha vida. Entende, irmão? Ela rompe. A nova, vou repetir de novo. Olha só esse versículo 36. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova. O remendo da nova não se ajustará à velha. A nova vida, ela nunca se ajusta à nossa velha vida. A velha vida, o velho homem, ele tem que ser crucificado, né? A nova vida é Cristo vivendo em nós, é a vida do próprio Senhor em nós, pelo Espírito Santo, né? Esse é o ministério do Espírito Santo. Somos conduzidos pelo Espírito, de glória em glória, de graça em graça, de fé em fé, né? Até como a luz da aurora, né? Tem outro texto que fala, como a luz da aurora que vai brilhando de dia em dia até esse dia perfeito, né? É até a nossa perfeita varonilidade, que a gente conhece, né? Não ser mais como um menino agitado, levado por todo o vento de doutrina, de um lado para o outro, né? Essa patinação em Romanos 7. Quer fazer coisa para Deus, mas daqui a pouco patina, né? Rompe. Né? A nova vida, ela não se ajusta à velha vida. Não se ajusta. Então não se põe um remendo novo, não se põe um pedaço de veste nova e se põe em veste velha, pois rasgará a nova. O remendo da nova não se ajustará à velha. 37. E ninguém põe vinho novo em odre velho, pois o vinho novo rompe os odres velhos. Entorna-se o vinho e os odres se estragarão, porque você perde a provisão, que entra na carne, né? Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odre novo, e ambos se conservam. Agora ele vai dar o exemplo. Não, vinho novo, a provisão de Deus, ela entra no nosso espírito, ela não entra na carne, né? Não é uma carne ungida. Não existe Adão ungido, carne ungida, né? Então o vinho novo deve ser posto em odre novo, e ambos se conservam. Então a vida de Deus, ela é conservada no nosso espírito, no nosso homem interior, que é o espírito, né?
Agora, olha só que interessante esse versículo 39, falando da vida religiosa. Esse versículo 39 aqui, ó, Lucas 5, 39, fala da prática dessa vida religiosa. Olha só que interessante. E ninguém, tendo bebido vinho novo, vinho velho, desculpa, irmão, vou ler de novo. E ninguém, versículo 39, e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o vinho velho é excelente. Ou seja, essa prática da velha vida, de fazer, as pessoas se acostumam com essa prática. Então você experimenta no vinho velho, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. É o costume da vida, dessa prática religiosa, né? Que você não sente nem falta da vida do Senhor, da vida do Espírito. É a questão, voltando a dizer, a questão lá de Laodiceia, está tudo direitinho, só não, tem tudo, está tudo funcionando perfeitamente, só não tem o Senhor, só o Senhor está fora. Né? Não tem a realidade espiritual de Cristo. Né? É uma coisa mecânica, né? Não se ajusta, né? A nova vida não se ajusta a esse tipo de coisa. Vou ver aqui. Vamos ver a questão. Outro exemplo, né, em Lucas ainda 18. Outro exemplo em Lucas 18. Vai falar um exemplo, né, também bem conhecido dos irmãos, dessa questão de você confiar, da justiça própria, né, dessa vida religiosidade, você não confiar na provisão do Senhor, no que Ele fez, e você confiar no que você faz. Né? Então, aqui é um bom exemplo. Lucas 18, do 9, a gente vai ler do 9 até o 14. Lucas 18, versículo 9 até o 14. Propôs também esta parábola, né? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus está falando propondo essa parábola aqui. Ó. Propôs também esta parábola a alguns que olha só que interessante, ele propôs essa palavra a alguém, a quem? A alguns que confiavam em si mesmo. Então Jesus ele está falando uma palavra aqui direcionada para alguns que confiavam em si mesmo. Olha só, já começa. Por se considerarem justo. O que a gente leu lá de Romanos 10, dos judeus? Tem zelo de Deus, mas por não conhecer a justiça que vem do Senhor, né, e querendo estabelecer a sua própria justiça, né, rejeitam a justiça que vem da parte de Deus. Acaba rejeitando Cristo, a provisão do Senhor, né, e fica na carne. Então se perde, se rompe, o odre velho se rompe. E se perde a provisão. Se consideravam justos e desprezavam os outros. Vamos ver, versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Propósito de orar, uma coisa boa, né? Coisa legal. Um fariseu e o outro publicano. Né? Um era fariseu, era judeu. E o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha só que interessante. O fariseu estava de pé e orava de si para si mesmo. Era uma oração que era para o ego dele, uma oração que era para ele mesmo. Às vezes a gente está assim, né? A gente ora, quer orar bonito, né? Porque a gente quer ter irmãos, às vezes, do lado, e a gente quer ter uma boa retórica, né? De oração, de palavra de oração, quer parecer que ora bonitinho. Então, às vezes, você ora para os outros, você não está orando para Deus. A oração está sendo direcionada para outras pessoas, que você está orando para que elas vejam que você ora bonitinho. Então, isso é religiosidade, né? Esse é ambiente religioso. Aqui ele estava orando de si para si mesmo, né? É egocêntrico, né? Ele orava para satisfazer o seu próprio ego. Olha, Senhor, como é que eu sou bonitinho, como eu faço tudo direitinho. Estava orando para si mesmo, né? Então, o fariseu posto em pé, Lucas 18, 11. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo, desta forma:
Ó Deus, graças te dou, né? Aparentemente orando a Deus, né? Mas a escritura aqui vai falar que ele orava de si para si, né? Mas, aparentemente aqui parece que ele está orando para o Senhor, né? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano, ainda apontou ainda para o publicano. Eles são assim, eu não, eu sou justo, sou íntegro. Confiava em si mesmo, né? Então, o Senhor estava falando essa parábola para algumas pessoas que confiavam em si mesmo. Tinha a justiça própria, né? Na sua própria prática. Nem ainda como esse publicano, ainda apontou para o publicano. Versículo 12, Lucas 18, 12. Ó, jejuo 2 vezes por semana. Ainda falou a quantidade de vezes que ele jejuava. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Quanto ganho? Né? Então, era a questão que a gente estava falando, né? Tem zelo de Deus, que o Paulo falou, né? Lá. Eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus, zeloso, mas sem entendimento. Irmão, madeira, palha e feno. Então, a gente vê aqui perfeitamente, né, que a gente pode jejuar, orar, dar dízimo até a oferta de tudo e não está agradando o Senhor, né? Porque não é algo que é da nova vida, né? De Cristo em nós, Cristo vivendo em nós, a vida dele em nós, fazendo dele para a glória dele, né? Para Cristo, tendo ele como fonte, jejuando que para ter a presença dele, para receber o Espírito. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, aquele que tem sede, vem a mim. Então, se chegar a Cristo para jejuar, para orar, para buscar a presença do Senhor, esse vai receber do Espírito. Do seu interior fluirão rios de água viva. Entende? Pode ler lá João 7,37, começa assim. No último dia de festa, o Senhor levantou e disse, né? Aqueles que têm sede, vêm até mim. Então, porque ele é a fonte. Ele é a pedra que foi ferida lá da tipologia do Velho Testamento e jorrou água, a tipologia do Espírito, né? Então, do seu interior fluirão rios de água viva. É do Espírito, da nova vida, do interior. Não é da carne, não vem da carne. A fonte, né? O Senhor ele veio habitar no nosso espírito. Por isso que na Escritura fala, né? Ao Deus que eu sirvo no meu espírito. Nós servimos a Deus verdadeiramente pelo nosso espírito. Não é o que nós fazemos na velha vida ou pela carne, é palha, feno e madeira. Ó, jejum, dou o dízimo de tudo, quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos para o céu. O publicano estava estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Interessante isso aqui, né? A oração dele, né? Ele não ousava nem olhar para o céu. Reconhecia a condição dele, miserável. Ele reconhecia a condição dele, né? Que ele, naturalmente, na sua natureza, que não tinha condição nenhuma, e o pedido dele era esse, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele confiava no Senhor como a sua propiciação, né? Então ele confiava na provisão do Senhor, no que o Senhor fazia para ele, o que o Senhor, na sua obra, né? Na obra do Senhor na cruz. Ó Deus, sê propício a mim, fala da propiciação, né? Digo-vos, pois, aí o Senhor vai falar o 14, digo-vos que desceu justificado para a sua casa. Desculpa, irmão, 14. Digo-vos que este, ou seja, o publicano, desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Né? Então, o publicano, né, ele confiava
É como se fosse Punon, né? Ele, na miséria dele, ele olhava para Cristo. Quando a serpente mordia, vinha a serpente acusar a consciência dele, dardo inflamado, ele confiava na provisão. Tem até uma história, né, eu não me lembro se foi o Lutero, acho que foi Lutero, eu já escutei essa história já tem bastante tempo, que Satanás estava acusando, acho que era o Lutero mesmo, estava acusando a mente de Lutero com um monte de coisa que ele fazia errada. Aí ele teve uma hora que ele falou: Satanás, você tem razão, fiz tudo isso aí e ainda fiz mais que isso, mas o Senhor pagou o preço por todos esses pecados. Ele, quer dizer, ele confiava nas provisões do Senhor, né? Então, assim que nós temos que ser. Não confiar no que nós podemos fazer naturalmente, mas confiar na nova vida, né? nesse vinho novo, no odre novo, no homem novo, né? Tentar e caminhar nessa nova vida, né? Caminhar, colocar a mente no Espírito e ser conduzido pelo Espírito, né? E é uma experiência que a gente vai aprendendo, irmãos. A gente tropeça, o Senhor sabe disso. O Senhor tem consciência. Ou você acha, né, que o Senhor se assusta, ou que o Senhor que o Senhor fica surpreso quando a gente erra, quando a gente anda na carne, o Senhor fica surpreso. Parece que ele não sabia que isso ia acontecer. A gente que às vezes não sabe que essas coisas acontecem, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor permite que as coisas aconteçam para a gente ver a nossa condição e a gente venha confiar no Senhor mesmo e a gente vá avançando, né, em Cristo. Vamos ver outro texto, Êxodo 30, lá em Êxodo, também bem interessante. Fala do óleo da Santa Unção, que é a tipologia do Espírito Santo, né, quando foi derramado em Cristo, né, ele vem com todas as provisões de Cristo habitar em nós. Né, quando o Espírito Santo, ele... Diz que tem o óleo, né, a Escritura fala do azeite puro, tem texto no Velho Testamento que fala do azeite puro. Ali está falando do Espírito Santo. Mas quando fala do óleo da unção, que ele está com todas aquelas especiarias, ele está falando do Espírito Santo depois da obra de Cristo, da morte, ressurreição, ascensão, né? De tudo que Cristo fez para nós. Por isso que aí o Espírito Santo, ele está com todas aquelas especiarias ali, né? Que ele é derramado no cabeça, o Espírito Santo, entronizado, isso já depois da obra, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Então agora ele desce para todo o corpo, né, no dia de Pentecostes. Ali ele está com todas aquelas especiarias ali, né, para aplicar o que Cristo fez na cruz em cada um de nós. O Senhor, ele fez a obra e o Espírito Santo ele aplica no novo homem. E quando nós cooperamos com ele, né? Quando nós deixamos o Espírito sermos conduzidos pelo Espírito. Mas o Senhor sabe que a gente vai tropeçando, o Senhor volta, o Senhor nos disciplina, volta com a gente naquela situação ali de novo, e o Senhor ele trata com cada um de nós. É Êxodo 30, do 30 a 33. Que fala, o óleo da Santa Unção, ele começa no 22. Aqui, ele começa do 22 e vai até o 33. É a questão disso que eu estava falando, né? Do Espírito Santo, com tudo que o Senhor conquistou. Desculpa, irmãos. Tudo que o Senhor conquistou na cruz para cada um de nós, né? Então começa do 22 e vai até o 33, mas os irmãos que quiserem ler tudo depois, fica à vontade. Eu vou ler só do 30 ao 33. Então fala assim, ó. Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Só até aí. Então vai falar aqui, ó. Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás
para que me oficiem como sacerdote. Então, Arão, a gente sabe que Arão, no Velho Testamento, ele era o sumo sacerdote no Velho Testamento. Né? Tipologia de Cristo. Né? Arão, no Velho Testamento, como sumo sacerdote, ele era uma tipologia de Cristo. Então, está falando aqui, ó, que você vai ungir Arão com esse óleo da santa unção. Tanto que quando a gente vai ver lá em Salmo 133, é bem conhecido dos irmãos, ali aquele homem ali que está sendo derramado óleo na cabeça dele, é um sumo sacerdote, é Arão. É a tipologia de Cristo, da igreja, do corpo de Cristo. Ali é uma tipologia de tudo isso que eu estou falando. Então, Salmo 133 vai falar, o Senhor admirado, né? Quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos, né? na unidade dos irmãos, né? União dos irmãos. Né? É como o óleo, é esse óleo aqui da Santa Unção, que desce pela cabeça, é o sumo sacerdote, que o Senhor, quando ele assentou no trono para reinar e para ser sacerdote. A gente vai ver isso lá em Hebreus também. Né? O Senhor, ele reina, se assentou no trono, também como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, rei e sacerdote. Né? Então, ele recebeu a promessa do Espírito Santo, como sumo sacerdote. O óleo, que aqui é a tipologia, né? Lá em Pentecostes, lá é a realidade. Ele recebe a promessa do Espírito Santo e o óleo desce pelo Senhor, esse sumo sacerdote, e para toda a igreja, todos os membros do corpo de Cristo. Então, por isso que vai falar aqui, ó, ungirás, aqui é a tipologia. Arão, que é a figura de Cristo, né? Dessa realidade que aconteceu em Pentecostes, lá que o cabeça foi ungido e toda a igreja, né? Arão e seus filhos, olha o corpo aqui, ó. Também ungirás Arão e seus filhos. É a descida do Espírito Santo, que vem no cabeça entronizado para toda a igreja. Arão e seus filhos. E os consagrarás para que me oficiem como sacerdote. Ó. E eles vão ser consagrados agora para o serviço do corpo. Certo? Que o Arão era sumo sacerdote e os filhos eram os sacerdotes. Por isso que a Escritura vai falar que nós fomos feitos um reino de sacerdotes. Né? Somos consagrados para sacerdotar para o Senhor. Aí o 31, ó, dirás aos filhos de Israel, este-me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Agora está falando do óleo, esse óleo da unção. Ó, dirá aos filhos de Israel, este-me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Agora olha só o 32. Não se ungirá com ele o corpo do homem, que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Só até o 32. Ou seja, não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote. Ou seja, aqui a tipologia aqui é que o Espírito Santo, ele não unge carne. Ele não unge primeiramente, quem não é filho de Deus, não, o Espírito Santo não unge, e ainda que você seja um filho de Deus, né, o Espírito Santo aqui está dizendo que ele não vem pela carne, ele vem pelo nosso espírito. A nova vida, a vida espiritual, a vida no espírito, ela se dá pelo nosso espírito, pelo espírito do homem. É lógico que o espírito do homem, ele vem para o nosso entendimento, por isso que a Escritura fala do espírito do nosso entendimento. Né? Do nosso espírito, ele passa para a nossa mente. Quando a nossa mente está consagrada, que fala lá daquela tiara sacerdotal, né, que o sacerdote ele usava ali, né, fala da consagração da mente, é uma mente que ela está cheia da palavra de Deus. Agora o Espírito Santo ele encontra curso. Então a gente vai ver o caminho desse óleo da unção, né? Então ele desce pelo cabeça, né? Ele vem pelo todo o corpo, vem pelo nosso espírito. Do nosso espírito ele vai avançar pela nossa mente. Aí agora pela nossa mente ele vai ganhar nosso sentimento, que é tudo da alma. Ele chega até a nossa alma. Né? Ele alcançando, por isso que a Bíblia fala para a gente encher a nossa mente da palavra de Deus, né?
Toda a palavra de Deus. A gente consagrar a nossa mente está cheia da palavra de Deus, cheia da verdade, da verdadeira palavra de Deus. Que o Espírito Santo, se ele chega na nossa mente e não encontra uma mente constituída, no que a nossa mente não é constituída, ele não encontra caminho. Aí você tem que ter conselho com o irmão mais maduro, um irmão que conheça aquilo ali para te orientar, né? Porque você não conhece, você não é constituído. Isso é a razão da gente ser constituído da palavra, né? Como diz Tiago, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, né? Ter a palavra implantada em nós para que o Espírito Santo ele tenha curso, né? Então o Espírito Santo, que ele está no nosso espírito, ele alcança a nossa mente, né? O espírito do vosso entendimento. E aí ele vai alcançar a nossa alma, os nossos desejos, nosso sentimento, vão ser todo pelo Senhor. Aí agora nós vamos ser conduzidos pelo Espírito. Entende? Mas se você não tem a mente constituída, o Espírito Santo ele fica infrutífero, ele não tem como avançar. Aí como o Clécio, né, os irmãos antigos falavam, quando a gente não conhece o que a palavra fala, a gente improvisa. A gente vai improvisando, aí já não é mais o Espírito, aí somos nós mesmos, né? Então, não se ungirá com ele corpo de homem, que não seja sacerdote, homem natural. O Espírito, ele não unge carne. A gente já viu lá, né, que o odre novo, o pano novo, o remendo do pano novo, não se pega e coloca nas vestes velhas. Ela rompe. Não tem como fazer isso. O Espírito Santo ele não unge carne, não unge Adão, né? Ele vem pelo novo homem. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do povo. Né? Então, aqui confirma, né? Ou dele puser, você tentar naturalmente, tentar, como que eu poderia dizer? Tentar expressar algo querer expressar algo que supostamente fosse o Espírito Santo e não é você mesmo, entendeu? Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do povo. Amém, irmãos? Eu vou ficar por aqui, eu vou agora deixar os irmãos, né, os irmãos que quiserem tá comentando, falando mais alguma coisa, compartilhando, incluindo mais alguma coisa, perguntando, os irmãos ficam à vontade. Amém?